da Bíblia. Na verdade, estamos fazendo uma leitura pausada, sequencial, continuada do Evangelho de Mateus. É claro que eu procuro um tom médio, nem muito elevado, nem muito baixo. Não se trata aqui de um sermão, de uma pregação, mas também não uma aula muito pesada. De qualquer maneira, quero crer que esteja interessando aos telespectadores. Muito obrigado pela presença. E nós tínhamos parado exatamente aonde? No capítulo 19, no versículo 12. Foi versículo 12, exatamente. Terminou o 12. Mas eu acho que eu não falei tudo o que gostaria. O senhor ia falar alguma coisa sobre o celibato? Quer ler para mim, por favor, o 12? O 12. Pode ser do 10 em diante? É melhor. Pode, mas eu vou explicar mais o 12. Os discípulos disseram-lhe: se é assim a condição do homem em relação à mulher, não vale a pena casar-se. Ele acrescentou: nem todos são capazes de compreender essa palavra, mas só aqueles a quem é concedido. Com efeito, há eunucos que nasceram assim, desde o ventre materno. E há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens. E há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem tiver a capacidade de compreender, compreenda. Bem, a respeito do divórcio do lado masculino, porque Mateus só trata do lado masculino, não do lado feminino, eu acho que já falei e já dei explicação no programa passado. Sim. Foi assim? Então não é preciso voltar a isto. Eu tenho impressão que também elucidei aquela famosa exceção de Mateus, a não ser em caso de porneia. Porneia é uma palavra grega. Eu acho que expliquei também, não é? Que, ao que tudo indica, aqui deve ser traduzida por união ilegítima, entendendo-se por união ilegítima, união entre consanguíneos. Exato. E neste caso não haveria divórcio, porque sequer teria havido matrimônio na concepção judaica e cristã. Mas faltou este último logionzinho de Jesus, que Mateus certamente era veiculado independentemente, mas Mateus uniu ao final desta catequese de Jesus sobre o divórcio, a proibição do divórcio. Há eunucos que? Eunuco é uma expressão, é um vocábulo que, dizendo tudo em poucas palavras, quer indicar aquele que é impotente sexual. Naturalmente, esta palavra, este vocábulo, convém apenas aos homens, aos varões. São estes que podem ser impotentes sexualmente falando. Primeiro tipo de eunucos são aqueles que nasceram assim, diz o texto. Bem, todos aqueles que no passado e em todas as épocas não têm capacidade de ter relacionamento sexual. Agora é interessante. Isto para nós é uma anomalia que certamente é pesada, não é? É pesada. Quem nasce assim, quem não tem capacidade de relacionamento sexual, é uma coisa pesada. Nós não temos parâmetros. Mas no passado ainda era terrivelmente pior. Sabe por quê? Porque de acordo com a Torá, ou com uma visão da Torá, eram malditos. É uma árvore que não deu fruto. É alguém que não pode, em vida, observar o primeiro preceito que Deus, Criador, deu: crescei e multiplicai-vos, e dominai a terra. Profunda tristeza. Por causa disto, os judeus viam esses eunucos, esses impotentes,
de uma maneira muito depreciativa. Era quase que uma maldição. O correspondente disto, feminino, que também no Antigo Testamento era uma maldição, era a esterilidade. A esterilidade da mulher. Hoje nós sabemos que pode ser estéril, sexualmente falando, tanto o homem quanto a mulher. No passado, a esterilidade era limitada, ou se imaginava que apenas as mulheres pudessem ser estéreis. Na Sagrada Escritura, Deus fechou o útero de Sara, para que Sara não pudesse dar à luz. Era estéril. Era também uma maldição para a mulher ter que sair deste mundo sem procriar, porque a vocação da mulher é ser mãe e ter filhos, e criar filhos. Esterilidade para a mulher, impotência, diríamos hoje, para o ser humano. Agora, existe um texto de Isaías, capítulo 56, se não me falha a memória, que é mais favorável aos eunucos, aos impotentes. Aqueles eunucos que guardarem os meus sábados, aqueles eunucos que observarem as minhas leis, não serão esquecidos. Isaías, o terceiro Isaías é mais aberto, mais favorável do que o Deuteronômio, a Torá, ao problema dos impotentes sexuais. Bem, isto com relação ao primeiro tipo. Segundo tipo de eunuquia, são aqueles que foram castrados pelos homens. Na antiguidade, eu citaria aqui o exemplo dos sacerdotes pagãos de Cibeles. Eles eram castrados. Na era cristã, se costumavam castrar algumas crianças, masculinas, evidentemente, para que tivessem sempre a voz feminina, a voz de soprano, sobretudo quem cantava. Mas isto é uma tragédia, não é? Até uns 400 anos atrás se fazia isto aqui. Este é o segundo tipo de eunucos, aqueles que foram castrados pelos seres humanos. E agora vem o terceiro, que é o que nos interessa mais. Esse terceiro é uma surpresa. Ninguém espera. Ninguém esperava. Conheciam o primeiro e o segundo, mas o terceiro não. E existe um terceiro grupo de eunucos que se castraram a si próprios por amor do reino dos céus. Bem, a quem Jesus se estaria referindo? Provavelmente a si mesmo. Olhem, Jesus naturalmente foi um homem sexuado. Ele tinha sexo, como nós temos sexo. Para Jesus, o sexo era masculino. Jesus deve ter crescido na sua sexualidade. Como Jesus viveu a própria sexualidade, nós nunca saberemos. Como ele a dominou, como ele a vivenciou, nós nunca saberemos. Porém, uma coisa é clara. Jesus, ao longo da sua vida, nisto foi diferente dos demais, da quase totalidade, não se casou. Também é possível que João Batista não se tivesse casado. Mas João Batista era uma seta. Era um homem mais admirável do que imitável. Não se fala de um casamento ou de uma esposa de João Batista. Provavelmente João Batista também não era casado. É possível que algum discípulo de Jesus não fosse também casado. Eu não diria todos, hein? É possível, porque com exceção de Pedro, que sabemos era casado e possuía uma sogra, com relação aos outros não sabemos nada. Uma tradição, mas uma tradição, a meu ver, não digna de muita fé, faz de João
O irmão de Tiago, filho de Zebedeu, também um homem virgem, mas disto não temos absoluta certeza. É possível, mas não há como se comprovar. De Jesus e com muita probabilidade de João Batista, nós devemos dizer que eram celibatários. Mais tarde, é possível que Paulo também tenha sido celibatário. Pelo menos o Paulo que escreve a primeira aos Coríntios não é um Paulo que está vinculado pelo casamento, porque ele diz que gostaria que todos fossem como ele. Não é? De 3 pessoas ao menos, sabemos que não se casaram. Agora, qual é o motivo de Jesus dizer que existem alguns que não se casam por causa do reino dos céus? Por que estas pessoas não se casam? Porque a vida de casado é uma vida que obstacula a consecução do reino? Porque a vida de casado é uma vida que pode distrair com relação ao reino? Porque a vida de casado é uma vida que contém tribulações já neste mundo, e Paulo, ao menos ele, gostaria de libertar quantos pudessem dessas tribulações da carne. Neste aspecto, Jesus não é claro. Por quê? Qual o último motivo que levam alguns a não se casarem por causa do reino de Deus? Bem, nós temos que fazer um intervalo aqui, antes de eu dar a resposta, e voltamos no segundo momento. Fiquei aí, então, de dar a resposta. É possível, e eu imagino que tenha sido muito provável, que Jesus tenha recebido a pecha de eunuco. Que alguém, vendo Jesus solteiro, celibatário, tenha dito: olha lá, é um eunuco, é um impotente sexual, é um homem incapaz de se casar. E Jesus pode ter recebido, no caso, esta afronta, e a ter girado e criado um terceiro tipo de eunucos. Isto é, aqueles que por causa do reino dos céus não se casam. Mas, agora vem a pergunta: qual é o relacionamento que pode haver entre o celibato e o reino dos céus? Bom, eu preciso ser claro. Aqui há uma discussão, é um dos pomos de discórdia entre a Reforma e os protestantes e nós católicos. Sabem perfeitamente que os protestantes não dão valor algum ao celibato. Mas isto desde a época da Reforma clássica e histórica, desde a época de Lutero, que se casou, depois que deixou a ordem e o convento. Eu diria que, bem, mais tarde, o Concílio de Trento, no auge das discussões entre protestantes e católicos, fez a afirmação de que o estado de celibato é superior ao estado matrimonial. É uma afirmação de Trento, do magistério da Igreja, que nós devemos acatar. Agora, em que se pode ver a superioridade? Eu diria que a superioridade dos celibatários com relação aos casados, sempre tendo como ponto de referência o reino de Deus, é a seguinte: o estado celibatário seria escatologicamente mais desenvolvido do que o estado matrimonial. Seria um estado escatologicamente mais próximo, diria, do final. Porque o próprio Jesus, em outro texto do Evangelho, vai dizer que na vida eterna, discutindo com os saduceus, ninguém se casa. Ninguém se casa e ninguém se toma em casamento. Ou seja, o casamento é uma instituição querida por Deus, abençoada por Deus, porém deste mundo aqui.
deste mundo, é provisória, é deste velho eon. No novo eon, na vida eterna, não haverá mais este tipo de união entre homem e mulher. Diz lá Jesus, todos serão como anjos de Deus. Por causa disto, e levando em consideração o que Jesus fala lá, eu acredito que a superioridade consista nisto. Repito, o estado celibatário escatologicamente mais avançado, está mais perto do que seremos no final da história. É escatologicamente mais avançado. É esta terminologia que eu gostaria que o telespectador assumisse. Não se trata, a meu ver, de um estado de perfeição mais avançada. Porque um casado pode ser tão perfeito no seu casamento e na vida cristã casada quanto não casado. Ambos são chamados à radicalidade cristã. Ambos. Não existe mas isso aqui deve ser dito com todas as letras. Não existem duas classes de cristãos. Uma primeira classe de cristãos perfeitos, celibatários, e outra classe de cristãos cotidianos, cristãos banais, cristãos do mundo. Os primeiros não se casam, os segundos se casam. Os primeiros reprimem o sexo, os segundos vão a Deus através do sexo. Isto não existe. Cada um é chamado à radicalidade, seja na vida sacerdotal, seja na vida celibatária, na vida religiosa, na vida matrimonial. A radicalidade existe e a radicalidade consiste ou se atinge no amor, no grau elevado de caridade, e isto é para todos. Agora, uns acham que é melhor para eles viverem a radicalidade dentro do celibato. Outros acham melhor viver a radicalidade dentro do matrimônio. O estado celibatário na igreja é, repito, escatologicamente mais avançado. É possível que, diante da grandeza do reino de Deus, diante daquela pérola, algumas pessoas tenham ficado tão fascinadas que tenham deixado de lado até o que pode realizar alguém neste mundo, como é o casamento. Agora, mais do que isto, eu não quero falar, né? Porque é preciso tomar muito cuidado, em primeiro lugar, para não entrarmos no extremo da reforma. O celibato não tem valor. O celibato é uma coisa absurda. Não. O celibato tem valor. Outra coisa em que eu não quero entrar neste momento, porque nada tem a ver com o texto de Mateus, é se os padres sacerdotes devem ser celibatários ou não. Sabe você perfeitamente, o telespectador também, que a Igreja Católica de rito latino obriga os seus padres a serem celibatários. Ou melhor, dito de outra maneira, ela se julga no direito de escolher seus ministros dentre aqueles que elegeram para si o estado celibatário. Eu não quero entrar nesta questão, porque isto aqui nada tem a ver com o Evangelho, nada tem a ver com Mateus, e é uma disciplina interna da Igreja Católica de rito latino, o que não vale para a própria Igreja Católica, como sabe perfeitamente, de rito oriental. Isso mesmo. Certo? Certíssimo. Agora, que existam pessoas que se sintam atraídas ao celibato por causa de um grande valor, que é o próprio Jesus Cristo, é inegável. Certamente. E eu fico muito feliz em ler artigos de protestantes atuais que afirmam exatamente o que eu estou dizendo.
que eles também não deveriam ser assim tão avessos ao celibato por medo de se tornarem muito católicos. Deveriam fazer, ao menos alguns, uma experiência que tantas pessoas fizeram ao longo do cristianismo e lhes pareceu perfeitamente adequada e quase que um ideal. Está bem? Tá claro, muito bem. Então era tudo isto que eu gostaria de falar a respeito de celibato. E eunuquia. Agora, lembrem-se, Jesus pode ter sido taxado, acusado, xingado de eunuco. Jesus aceitou o título depreciativo, só que lhe deu um terceiro significado. Ele não era impotente, ele não era um castrado, mas ele estava totalmente entregue ao reino de Deus. Bem, agora continuamos. Muito bem. Do versículo 13. Vamos ler o texto seguinte. Vamos continuar, não é? Naquele momento foram-lhe trazidas crianças para que lhes impusesse as mãos e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Jesus, todavia, disse: Deixai as crianças e não as impeçais de vir a mim, pois delas é o reino dos céus. Em seguida, impôs-lhes as mãos e partiu dali. Sabe por que esse texto é importante? Porque muitos se baseiam nesse texto aí para justificar biblicamente o batismo das crianças. Eu nunca tinha olhado desta forma. É um dos. Sim. Naturalmente, em Atos existe um outro. Todos da casa de Cornélio foram batizados. Dentre os todos devia haver algumas crianças, mas isso já é mais complicado. Aqui é mais claro. Porém, eu não sou desta opinião, não, de que esse texto aí queira afirmar o batismo das crianças. Houve também na história da igreja uma discussão enorme a respeito de batismo de crianças, de infantes. Neste particular, nós temos os reformadores do nosso lado. Mas quem está do lado oposto e realizou uma guerra ferrenha foram os anabatistas. Já ouviu falar? Sim. Nesta seita, nesta denominação cristã, os anabatistas, para os quais as crianças não têm uso da razão, as crianças nunca pecaram, as crianças não sabem o que é pecado, portanto não é preciso batizá-las antes do uso da razão. Mas agora, para explicar isso aqui, temos que esperar a semana que vem, porque nosso tempo se esgotou.